Emerson Pereira, nosso convidado de hoje, né? O homem que vai trazer muitas informações para a gente. Então, Emerson, antes da gente entrar nesse bate-papo bem interessante aí, quero que você aí dê seu boa noite, se apresente para o pessoal aí. Eu tenho certeza que muita gente quer te conhecer. Boa noite, pessoal. Tem alguns colegas aí que trabalham comigo, que trabalharam comigo já aí presentes. Primeiro, eu agradeço aí a Deus a oportunidade de estar vivo para poder estar trabalhando e conversando hoje com vocês um pouquinho do que eu faço no dia a dia, né? Eu me chamo Emerson Pereira de Souza, sou tecnólogo em radiologia, técnica em radiologia, especialista em tomografia e ressonância, um MBA voltado para gestão de serviços de saúde, né? Então, hoje eu estou mais dentro da gestão do serviço, mas não deixo de executar os exames, né? E hoje eu trabalho como gerente de novos projetos na MS Tecnologia em Radiologia, né? Uma empresa que atua no ramo de diagnóstico por imagem, né? Com serviços hoje a gente está atuante em 9 estados do país, né? Então a gente está aí com trabalhos, né, com técnicos e tecnólogos em 9 estados do país. Então é um trabalho bem grande e o serviço remoto nos ajuda bastante. Beleza, beleza. Vocês viram aí, né? O homem tá. O Emerson, ele não gosta de ficar contando, mas eu vou contar um pouquinho do Emerson para vocês. O Emerson, ele já foi supervisor da SPX, ele já coordenou mais de 400 técnicos aqui no estado de São Paulo. Né? Deu uma passada aí pela Prevent Senior, não sei quantos técnicos você coordenou lá, mas eu sei que foram muitos, Cara, né? lá tinha acho que por aí, uns 400, Entendeu? Então, mais ou menos. o cara é fera. O cara é fera. E o nosso tema de hoje, pessoal, é um tema importante porque ele é uma realidade. Tá? Isso é fato, ele é uma realidade. Há algum tempo atrás, até um ano e pouco atrás, as pessoas ainda tentavam fazer de conta que não existia, mas já existe, é uma realidade, que é a operação remota de equipamentos. Né? E isso ele é importante. Né? Nós não vamos discutir questões políticas, nós vamos discutir questões técnicas, né? Questões que é o nosso interesse principal, como técnicos, como profissionais. Né? E aí, eu mandei umas perguntinhas para o Emerson. O Emerson, eu vou falar das duas primeiras perguntas, tá? Aí, se você quiser responder uma por vez, as duas na sequência, eu não sei como é que está a sua apresentação aí. Fique Tá? em paz. Eu perguntei assim para o Emerson, em que consiste a operação remota de equipamentos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: esse tipo de operação é segura para o paciente, considerando que depende de internet? No Brasil temos uma conexão deficiente, mesmo em grandes centros. Né? É uma coisa bem. São dois pontos, Emerson, Você bem, foi bem bem no, você foi bem no ponto. no olho do furacão. Aqui nós não estamos aqui para brincar, não. Nós queremos. É assim mesmo, a Beatriz acabou de falar, na ferida. Por que eu perguntei isso? Porque é importante, a gente sabe. Uhum. Hoje nós estamos aqui, né? Hoje nós estamos aqui pela internet, conversando, tendo esse bate-papo, essa troca de informação, mas nós não estamos falando de uma live, não estamos falando de um bate-papo, nós estamos falando de uma operação de um equipamento, né? Estamos falando de Exato. exames, nós estamos falando de angiotomografia, angiorressonância, né? Estamos falando um monte de coisa. Então, Emerson, fica para você agora a palavra. Quiser compartilhar a tela aí, fica à vontade. É com você, meu querido. Tá, joia. Eu vou compartilhar a tela e vou fazer uma apresentação inicial só para vocês entenderem o conceito do que é Command Center. E aí eu vou respondendo essas duas perguntas do Márcio aí, que foi bem colocou não o dedo, né? Colocou a mão na ferida. E é bem isso que a gente espera mesmo, tá? Essa pergunta que você fez é a pergunta que todo cliente faz para a gente, tá? Então, todo cliente fala, e aí, como é que a gente vai fazer com esse negócio? Que depende 100% da internet, como é que funciona isso? Então, é uma pergunta que eu já venho respondendo ela há
outros quase 5 anos, então tá tranquilo, a cada ano a gente, graças a Deus, vem tendo mais perguntas nesse roteiro e nesse cenário aí, nesse sentido, para responder. Eu vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês, para que a gente consiga pelo menos mostrar um pouquinho, né, do que a gente faz aqui, como é que funciona esse negócio, o que que é isso. Você só me fala aí se você está vendo, Márcio, porque aí depois que eu compartilho a tela, eu vou colocar aqui no meu celular também, para eu conseguir ir acompanhando, só vou diminuir o meu... Perfeito. Apareceu aqui sua tela, Emerson. Ah, joia. Apareceu aqui para mim também. Uhum. Beleza, maravilha. Eu vou... Idoso é assim, né? Você sabe, vai acompanhando o que está dizendo para ver se está tudo certo. Bom, então eu me chamo Emerson, né? Como já havia falado aí anteriormente, me chamo Emerson Pereira, tecnólogo em radiologia, né? Técnico em radiologia. Bem-vinda aí, Ju. A Ju acabou de entrar aí, acabei de ver. Um beijo para ti, a Ju lá de Foz. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Command Center e eu vou estar respondendo aí essas duas perguntas do Márcio, né? E mais algumas que vocês tiverem aí. Mas isso aqui é uma foto da central de comando, né? Então aqui a gente tem uma central de comando, uma central de operações, onde a gente tem aí vários operadores, né, trabalhando. A gente vê aqui nessa primeira imagem aqui, bem no início aqui da nossa tela, a gente vê aqui uma colega, né, atuando com 2, 3 equipamentos de ressonância magnética, né? E ela está aí atuando, né, operando esses equipamentos. Aqui do lado a gente tem uma visão da sala de exames, né, apesar de aqui ser um equipamento de tomografia computadorizada. E aqui em cima do equipamento, né, do console operacional, né, onde a gente faz o disparo da radiação, onde a gente conversa com o paciente, tem um robô, e esse robô vai fazer o acionamento dos botões, né? Então, é um dispositivo com alta tecnologia e, ao mesmo tempo, é um dispositivo que não necessita de não necessita de muita internet, por exemplo. Com o 3G do seu celular, você consegue operar um equipamento, operar 2 equipamentos, operar 3 equipamentos, operar 4 equipamentos. Então, você não necessita de algo tão robusto vindo lá do hospital, por exemplo. Então, o hospital, ou a clínica, o serviço, enfim, que está esse equipamento, ou se tiver mais do que um equipamento, esse serviço não precisa dispor de uma internet assim, digamos, de outro planeta, de outro patamar, tá? Então, a conexão é uma conexão bem tranquila. Obviamente, precisa ter uma estabilidade de rede para que você consiga trabalhar de uma maneira segura. Só para vocês terem uma ideia, na última empresa que eu estava, até agora, começo do ano, a gente fazia, em média, 40 mil exames de tomografia por mês, e 90% desses exames eram executados de maneira remota. E aí aqui a gente tem uma foto, né, da sala, com os operadores, aqui a mesma foto da sala de operações. E aí, antes de responder aí as perguntas do Márcio, né, eu gostaria de falar algumas coisas, né, que a gente tem um técnico ou um tecnólogo lá na ponta, né, ou um auxiliar de enfermagem, ou um técnico de enfermagem. Isso fica a critério de cada serviço vai definir qual é o melhor padrão, o que atende melhor, né, isso se tratando tanto para tomografia quanto para ressonância magnética, tá?
Hoje, as duas modalidades que a gente tem a operação remota aí no país inteiro e até fora do país, né? Então, essa é uma tecnologia interessante, porque daqui eu consigo operar um equipamento, por exemplo, que esteja lá no Japão, sem tanto sofrimento. Só preciso estar conectado, ter o acesso ao equipamento, né? E aí precisa de alguns dispositivos para poder fazer esse acesso, para poder ter esse acesso deliberado, e eu consigo operar o equipamento de uma maneira bem tranquila, sem delays, não tem um conflito assim na interação e na operação. Haja visto que a gente faz angiotomografia de artérias coronárias, a gente faz exames com injeção de contraste dinâmico na ressonância magnética. Então, assim, do mesmo jeito que a gente opera presencial, a gente faz a operação de maneira remota. Então, a gente tem algumas funções para a pessoa que fica lá na ponta, né, na sala de comando, né, então essa pessoa vai realizar a conferência do questionário, do pedido médico, posicionar o paciente no equipamento, se for uma ressonância magnética, conectar a bobina adequada para a realização do exame, né, e iniciar o exame, né, no seu RIS lá, escanear pedido, escanear questionário, para que a pessoa lá da central de operações consiga enxergar, né, e executar o exame de acordo com o protocolo da instituição, né. E aí toda essa comunicação ela é feita via chat, né. Existe um chat, igual um chat online quando você está fazendo alguma compra, quando você está em algum site, por exemplo, você entra no site do Ensina Radiólogos e você vai buscar informações sobre um curso em específico, e aí você tem lá acesso, a possibilidade de acesso a um chat online, e aí através desse chat online você vai tendo informações de como é o curso, e tem alguns dispositivos que usa de inteligência artificial para esse chat, e vai direcionando você para o atendimento adequado, ou para um e-mail específico, e aí depois, né, que terminou o exame, que o operador lá da central liberou esse paciente, esse profissional que está lá na ponta, né, na sala de comando, vai retirar o paciente do equipamento, liberar o paciente do departamento e fazer toda aquela conduta administrativa que a gente faz. Aí a gente tem alguns dispositivos, né, a gente tem o robô, né, que esse robô aqui ele faz tanto o acionamento dos botões presencial como de maneira remota. Esse robô também tem um microfone, tem um alto-falante que faz com que a gente da central de operações consiga interagir com o operador que está lá na ponta. A gente também consegue interagir com o paciente, eu consigo falar com o paciente, ouvir o paciente, dar informações ao paciente, dar comandos ao paciente para que ele execute o exame, por exemplo, pedir para o paciente fazer uma inspiração, fazer uma apneia, pedir para o paciente parar de engolir saliva, pedir para o paciente deixar o olho fechado e não piscar o olho, por exemplo, numa ressonância de órbita. Então, tudo que a gente faz de dentro da sala de comando, a gente consegue fazer de dentro, né, da central de operações. E aqui a gente tem uma foto, né, do robô mais atual, né. Essas fotos todas estão disponíveis no site da Ionic, né. A tecnologia que a gente usa é a tecnologia da Ionic, porque a tecnologia da Ionic é a tecnologia que hoje tem regulamentação da Anvisa. Então, esse robô aqui que vocês estão vendo, e todo o aparato, né, todo o software que é utilizado para comunicação, para chat, para tudo, ele é regulamentado pela Anvisa. Então, é um serviço que opera de maneira legal, seguindo todas as regras que a gente tem para serem seguidas no nosso país. Então, obviamente não existe nenhum conflito de interesse, eu não trabalho na Ionic, mas uso a tecnologia desenvolvida pela Ionic e posso assegurar para vocês que é a única empresa que tem a tecnologia e que usa essa tecnologia e que tem a regulamentação da Anvisa para usar essa tecnologia.
né? Exclusivamente essa empresa fica, né, a sede da empresa, da fábrica da Ionic fica em São José, Márcio. Não sei se você já sabia disso, mas a fábrica fica aí em São José, né? E aí a gente tem aqui as funções do tecnólogo, né, ou do técnico que fica lá no command center, lá naquela sala bonita, lá operando os equipamentos, né? Realizar a dupla checagem, né, com o operador da ponta, confirmar nome, data de nascimento, exame que o paciente vai realizar com o paciente já na mesa, conferir o pedido médico, né, no RIS, dar início à realização do exame de acordo com o protocolo de cada instituição, né, iniciar uma ligação via chat, que aí isso tem um impacto direto no que o Márcio perguntou em relação à internet, né, essa ligação visa fazer o quê? Alinhar, né, alinhar o quê? Injeção de contraste, quando necessário, porque a liberação da injeção de contraste ela é feita lá da sala de comando, ela ainda não é feita via central do command center, ela é feita lá da sala de comando, por isso que essa ligação via chat é importante e é interessante e tem que ser feita a cada exame que você usa contraste. Eu costumo orientar os meus operadores a fazer essa ligação a cada exame, independente se vai usar contraste ou não, né? E aí vai realizar todo o protocolo, vai realizar todas as sequências correspondentes ao exame, de acordo com o protocolo de cada instituição, enviar o exame, e aí eu preciso aqui na central de operações, por exemplo, ter acesso ao PAX, eu preciso desse acesso, porque senão eu não consigo conferir se eu fiz o exame correto, se eu enviei as imagens e se as imagens chegaram de maneira correta no sistema, e aí no término do exame, né, enviar uma mensagem ou até mesmo via ligação, avisar que já terminou o exame, que o paciente está liberado. E aí eu vou voltar lá para, vou deixar nessa tela aqui, para a gente responder aí as perguntas do Márcio, né? Só vamos recapitular aí as perguntas, Márcio, por favor. Vamos sim, Emerson. Vamos lá, deixa eu aqui. Primeira pergunta, em que consiste a operação remota de equipamentos? E a segunda pergunta, esse tipo de operação é segura para o paciente, considerando que depende de internet e no Brasil temos uma conexão deficiente mesmo em grandes centros? Te falar que a operação não é segura, eu estaria mentindo, né? Hoje a gente está indo para 10, para 11 anos da existência da operação remota de exames de tomografia e ressonância. Então, o que todo mundo acha que começou agora, né, ou a grande maioria das pessoas entende ou compreende que começou isso agora pelo boom de informações, né, que veio aí na mídia e nas mídias sociais disso, mas essa operação remota ela já ocorre desde o finalzinho de 2012. Então ela está indo aí para 13 anos, para 11 anos já de início dessa operação. Então a operação não começou hoje, né? É uma tecnologia que já existe aí há muito tempo e a tecnologia baseou-se no que já era feito, mas não para execução de exames, né? Era feito para um acesso ao equipamento, para fazer um ajuste de protocolo, fazer um ajuste de ferramenta de PACS. Então, o acesso remoto que a equipe de engenharia dos fabricantes, né, aí entra os fabricantes dos equipamentos, né, GE, Philips, Siemens, Canon, enfim, esses equipamentos, tanto de tomografia quanto de ressonância, possuem um acesso remoto, onde a empresa fabricante do equipamento tem esse acesso, né, deliberado para que ela consiga auxiliar ali, né, o colega, né, na construção de um protocolo, na execução de um exame, na reformatação de outro exame ou na instalação de algum software, alguma impressora nova, algum Nodicon de Pax novo. Então, Márcio, uma vez conectado, então se eu estou usando um command center agora, por exemplo, aqui da minha casa, né, a gente sabe que devido à LGPD não é seguro e não é correto, né, legalmente você fazer o exame de dentro da sua casa. Você tem que estar dentro de uma central, porque você tem aí várias coisas jurídicas que implicam nisso. Então, eu
digamos que eu estou aqui numa central de operações e daqui eu estou operando um equipamento que fica em São José dos Campos. Uma vez que a conexão foi feita e uma vez que a conexão está estável, né? Então foi feita a conexão igual a gente fez aqui para essa aula. E a conexão ela está estável, eu só perco essa conexão se eu desligar o equipamento. Então eu só perco essa conexão se tiver uma queda de energia, né? Ou lá no local onde está o equipamento, ou aqui onde está a central. Porque uma vez conectado, eu não perco essa conexão com o equipamento. Eu posso perder por conta de falhas de internet o chat. O chat online ele pode ser perdido e ele pode ficar instável por conta da instabilidade da internet, mas a conexão com o equipamento e o manuseio do equipamento, ele não é perdido, ele só é perdido quando eu reinicio o equipamento, e aí eu preciso reiniciar todo o sistema, e isso demora aí, né, a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, de acordo com cada padrão de equipamento. Mas assim, perder o exame por conta que perdeu a conexão de internet, isso nunca aconteceu. Isso eu te falo com uma experiência de ter montado um command center do zero, né? Escolhido cada máquina, acompanhado cada instalação em cada equipamento de tomografia e de ressonância. Certo, certo. Então, o Emerson, então vamos lá. Eu acho que você respondeu aqui, né? Então, em que consiste? Então, essa operação remota é literalmente, né, para quem ainda não pegou, entrou no clima, é literalmente você operar uma máquina de tomografia ou de ressonância à distância. Né? Exato. Isso começou com educação, começou com o intuito dessa aula de hoje, começou com educação. Então, tinham uma série de técnicos em um lugar específico, e o médico responsável desse serviço comprou um tomógrafo que fazia angiotomografia de coronárias. E esse Certo. mesmo médico comprou um equipamento de ressonância e comprou o pacote de cardio. Só que lá na cidade dele não tinha nenhum técnico, nenhum operador, nenhum tecnólogo, ninguém sabia fazer o exame de cardio. Entendi. E aí, com o uso da conexão remota que o engenheiro faz para ter acesso ao equipamento, um brasileiro, né? Diga-se de passagem, essa tecnologia do Command Center é uma tecnologia nacional. Isso foi feito e desenvolvido por um brasileiro, né? Por um colega do Recife, para ser mais exato, né? Um colega aí do Pernambuco que desenvolveu essa tecnologia. E aí ele foi auxiliando, né? Então o Command Center ele começou com um auxílio na execução de alguns exames. E a gente tem algumas operações, né, que trabalham nesse intuito, né, com auxílio. Então eu tenho um técnico lá que opera o equipamento e quando tem algum exame que ele ainda não consegue fazer, a gente assume da central. Entendi. Certo. O Emerson, então assim, antes de eu chamar a Kátia para ela fazer as considerações, conversar com o pessoal do chat, tá intrínseco nas outras perguntas, mas tem uma coisa assim, o que você diz assim, qualquer profissional pode trabalhar? Pode trabalhar nessa operação remota? Eu sou um técnico recém-formado, um tecnólogo recém-formado. Eu vou conseguir trabalhar numa operação remota? A operação remota, ela exige um profissional dinâmico. Certo. Então, Antes de você continuar, defina para nós o seu conceito de profissional dinâmico. eu preciso, para a operação remota, de um profissional que seja ágil. Uhum. Então, por exemplo, um recém-formado, ele precisa de um treinamento para ele ter agilidade de executar um exame e fotografar outro,
por exemplo, em 2 equipamentos diferentes. Entendi. Se vai começar operando uma máquina só, eu do mesmo jeito preciso de um profissional atento. Ele tem que estar executando o exame, olhando na câmera, conversando com a equipe que está lá na ponta, conversando com o paciente e ao mesmo tempo executando o exame. Então eu preciso que esse profissional seja ali muito rápido, né? Quando a gente fala dinâmico, esse profissional tem que ter respostas rápidas. Não dá para ficar pensando muito. É como se eu tivesse dentro de um centro cirúrgico, auxiliando um médico ali a passar um filtro numa aorta. Então eu preciso dar a resposta no ato. Então eu preciso ter um profissional preparado. Até uma das coisas que a gente faz aqui, né, a gente prepara o profissional para ele ir para o Command. Então, a gente tem aqui, até falando um pouco da nossa atuação aqui dentro da MS, a gente tem o quê? Degraus. Então, o profissional, ele sabe fazer tomografia, a gente vai ensinar ele a fazer exames mais complexos, né, exames de anjo, exames de cardio, e aí ele já aprendeu tudo isso, a gente vai ensinar ele a fazer ressonância magnética. E aí esse profissional já domina essas 2 tecnologias, ou domina uma e a outra ele tem uma base, a gente encaminha ele para o Command e oferta um treinamento para ele lá no Command para estressar ele, né? Mas primeiro a gente tria esse profissional. Tem profissionais que têm perfil de Command Center e tem profissional que não tem. Entendi. Então, assim, eu posso entender que não é todo profissional que vai conseguir Exato. trabalhar. Uhum, tá. Do mesmo jeito que não é todo profissional que vai conseguir trabalhar na tomografia, que vai conseguir trabalhar na ressonância, né? Não, perfeito. Como teve um comentário aí até da colega, né, trabalha muito com a mente, né? Então, no Command Center, você trabalha 100% com a mente, e uma mão no teclado e a outra no mouse. Tá certo. E um headset igual eu tô aqui. Uhum. Então, assim, o Emerson, independente. Então, assim, quando eu comecei, no comecinho do programa, que eu estava falando dos cursos, extensão, capacitação, que eu disse que tem tudo a ver com o que você vai falar, você precisa de profissionais devidamente qualificados nas modalidades de toma e ressonância. A princípio, assim, Sim. se você precisar numa contratação agora emergencial, o cara tem que estar afiado nessas modalidades. Exato. Pelo menos em uma. É o mínimo Né? em uma, né? Hum. Por exemplo, eu preciso ter um técnico que vai resolver o problema lá no Command Center. Porque eu tô lá com por exemplo, uma das operações, eu vou auxiliar os técnicos que estão na ponta. Então, os técnicos estão lá executando exames, e aí chegou uma enterotomografia, chegou uma enterorressonância. Eu preciso que o cara que esteja no Command tenha pleno domínio, né? Uhum. Tanto do equipamento, quanto do exame que vai ser feito. Perfeito, perfeito. O Emerson, só vou pedir para você tirar um pouquinho a sua tela, vou chamar a Kátia Claro, aqui. claro. Kátia, cadê você? Cadê a Kátia? Estou aqui. Kátia, fale conosco, Kátia. Muito bem. Kátia, que é a sua hora aqui, a sua participação, a sua interação. Fala com a gente. Então, Emerson, parabéns até aqui, apresentação incrível, né? Os meus alunos estão aí participando, todo mundo gostando muito. Emerson, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, assim, a gente fala muito de preparo, né, de educação continuada, fala da importância das pessoas dos profissionais estarem sempre estudando, sempre buscando conhecimento, né? E a gente tem uma pergunta aqui, que depois eu vou até ler ela, é exatamente sobre isso, mas o que o profissional precisa hoje para atuar no Command Center? Precisa fazer algum curso específico? Precisa só estar preparado da forma que você mencionou há pouco? Ainda não tem nenhum curso específico de Command Center, né? Vou até dar um spoiler aí já. A gente está finalizando um curso introdutório para o operador, né? Para o técnico, para o tecnólogo, onde o que está sendo construído para esse curso, né? O que o Command Center precisa desse técnico? Qual o que nesse técnico eu vou precisar? Então a gente nesse curso vai fazer o quê? Preparar esse profissional para que ele compreenda o que é o Command Center e para que ele esteja pronto para essa operação.
Mas hoje ainda não existe um curso preparatório, não existe nenhum curso de extensão, nenhum curso de especialização em Command Center. Hoje, batendo o martelo agora, o que a gente precisa é de um técnico, um tecnólogo que tenha domínio da técnica, ou da tomografia ou da ressonância. Se tiver das duas, maravilhoso. Muito bom. E outra coisa, é possível humanizar no Command Center? Isso é feito o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu vou atender você está aí no Rio, eu estou aqui. E aí, com o mesmo microfone que eu falo com você de dentro da sala de comando, eu falo com você daqui, de onde eu estou agora. Eu aciono um botão, aciono uma ligação, aciono um botão e vou confirmar o seu nome. Oi, Kátia, tudo bem? Eu sou o Emerson, tecnólogo que vai executar o teu exame. Confirma teu nome, por gentileza. Eu solto o botão, você confirma teu nome. Eu peço para você confirmar sua data de nascimento. Você confirma sua data de nascimento. Eu peço para você confirmar o exame que você vai executar. Então, assim, em nada mudou a depender de cada serviço, né? Então, a humanização, ela não está na operação remota ou presencial. Ela está no profissional que vai executar essa operação. Ótimo. Eu te perguntei isso exatamente porque é um questionamento muito comum, né? E, na verdade, a humanização, ela não depende do tipo de serviço que está sendo oferecido, ela depende do profissional. Exato. Né? Então, foi por conta disso que eu te fiz essa pergunta, para você responder para todos nós, para todo mundo ficar inteirado sobre essa questão da humanização no Command Center. Márcio, você ia falar alguma coisa? Eu vou perguntar para o Emerson, a pergunta está lá no chat, é assim, né? Eu falei para ele que eu ia colocar ele no olho do furacão, hoje azar. Emerson, e a remuneração? Carga horária? Existem vários fatores dentro disso. Por exemplo, eu trabalhei numa grande empresa que, você sabe, a Juliana foi lá visitar, a Juliana está aí na live com a gente, a Ju lá de Foz, ela foi lá visitar. Algumas pessoas que estão aí na live foram lá visitar, entender o processo, entender o projeto, ficaram um pouco assustadas, impactadas com a quantidade de exames que a gente executava lá. E, assim, cara, eu tenho um viés diferente para isso, né? Eu acho que quanto mais o profissional é capacitado, mais ele deve ser bem remunerado, né? Só que a gente também tem que ter um olhar diferente para o mercado, como está o mercado hoje, né? Hoje eu tenho um profissional muito exigente para a entrada dele, ele já vem para uma entrevista de emprego falando, mas eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ganhar aquilo, eu tenho que ter direito àquilo outro, eu tenho que ter aquela outra coisa. Mas aí eu devolvo com uma pergunta só, tá, ok, mas o que você tem como profissional para me entregar na minha operação? Entendi. Então, assim, existem os prós e os contras, né? Eu vi uma pergunta aqui de um outro colega que, eu vou operar 2 equipamentos, eu vou ganhar o dobro, né? A tecnologia, ela vem chegando, isso já existe na operação presencial, pessoas que operam 2 equipamentos e essa pessoa não ganha o dobro. Obviamente, dependendo da capacitação de cada pessoa e do engajamento e do entendimento do funcionamento de todo o cenário e da fidelização que cada empresa tem com cada profissional, isso vai acontecer. Pode ser que seja mais demorado, pode ser que seja mais rápido, isso a depender de cada empresa, a depender do perfil de cada empresa, do pensamento de cada empresa, isso vai acontecer. Então, você operar 2 equipamentos simultâneo de maneira presencial e você operar 2 equipamentos simultaneamente de maneira remota, obviamente, nem na operação remota, nem na presencial, você opera simultâneo os 2 equipamentos ao mesmo tempo. Você primeiro prepara o exame 1 e libera, olha como é que está ficando e está tudo bem, correndo bem naquele exame, e você vai para o outro equipamento. Então, isso não é de maneira simultânea, nem na operação presencial e nem na operação remota. Perfeito, Emerson, perfeito. Emerson, tem uma pergunta aqui da Juliana, você falou dela? A Juliana está perguntando sobre a taxa de repetição de exame. Não é diferente do presencial, né? Foi excelente essa pergunta da Ju. É uma pergunta que todos os clientes fazem quando a gente apresenta o projeto.
Engraçado que nessa operação que a Ju foi, né, a gente fazia aí, em média 40 mil exames, 45 mil exames mês de tomo. A gente tinha a operação presencial com uma taxa de 2% de reconvocação. Quando a gente iniciou com a operação remota, a gente subiu para 2,2% de taxa de reconvocação. Tendo em vista a quantidade de exames que são feitos, a quantidade ela é muito pequena. Ela está abaixo ali do que rege aí as plataformas e as normas, enfim, de CBR e de Sociedade Paulista de Radiologia, enfim, Colégio Americano de Radiologia, e depois do 6º mês que todas as máquinas estavam em operação 100% remota, a gente começou a ter uma taxa de reconvocação de 1,1 e uma média de 0,8. Então, a gente teve uma redução da taxa de reconvocação porque houve o quê? Um preparo dos profissionais. Então, eu tinha um profissional ali que estava do lado de um outro profissional que tinha mais conhecimento daquele equipamento. E aí a gente fez o quê? Usou a educação lá dentro. Então, um profissional que só operava um equipamento que fazia exames simples passou a conhecer um equipamento que fazia exames mais complexos. E aí, quando chegava um exame complexo para ele, que possivelmente ia gerar uma reconvocação, ele tinha do lado um colega que já atuava com esse exame, que estava ali auxiliando ele dentro da central de comando. Então, hoje, a central de operações, ela funciona como uma imensa sala de aulas, né? E uma sala de aula prática. Beleza. Ô, Emerson, vamos dar uma sequência aqui? Né? Dar uma sequência, a Kátia se empolga. A Kátia se empolga. Bom, aqui a gente está... As perguntas na sequência, eu acho que você até já respondeu, né? Como é que acontece a operação de equipamentos, se um profissional opera uma ou duas máquinas, é o que a gente acabou discutindo isso agora. Né? Então, eu acho que ficou claro, né? Ficou claro que, assim, eu posso operar duas máquinas, mas, assim, aspas, simultaneamente, assim, né? Programo uma, depois programo outra. Exato. E até melhor do que com a operação presencial, porque na operação presencial ou você tem que virar a cadeira ou você tem que andar até a máquina do lado, né? Agora, e na assim, operação remota você não precisa nem levantar da cadeira. Agora, né, eu vou fazer aqui uma pergunta, mais uma daquelas. Passa aí. Aqui nós estamos falando de uma, duas máquinas, mas na foto que você mostrou inicialmente tinha 3 máquinas. Exato. Então a colega estava operando ali 3 equipamentos de ressonância. A gente tem nesse ambiente um exame por hora de ressonância magnética em cada máquina daquela. Entendi. Então, você tem um exame. Aí o que a gente faz? A gente trabalha com a agenda organizada, né? Então, a máquina 1 vai ter um exame iniciando às 7 da manhã, a máquina 2 inicia às 7h15 e a máquina 3 inicia às 7h30. Entendi. Então, assim, depende muito essa questão da operação, de quantos equipamentos, vai depender muito da agenda, dos slots de agenda de cada local. Por exemplo, quem nunca, né, a gente que tem aí um tempinho de estrada já na radiologia, quem nunca trabalhou em duas salas de cirurgia ao mesmo tempo, teoricamente, né? Então você monta a escopia na sala 1, que é uma ortopedia, e monta aqui na vascular. Você faz aqui uma imagem aqui na vascular, você sai dali, desce até a outra sala, né, e vai lá e faz ali o X final, enfim. Isso já acontecia, né? Eu me surpreendo com, às vezes, algumas perguntas de alguns colegas, falam assim, mas isso é errado. Eu falo, cara, mas você tocava 3 cirurgias ao mesmo tempo, você não lembra? Eu acho que, assim... Então, assim, tudo vai do formato e de como é negociado tudo, né? Você vai operar 3 equipamentos? Sim. Quantos exames você vai fazer em 6 horas? Por exemplo, 3 equipamentos, 1 exame por hora em cada equipamento. Então, se cada hora você faz 3 vezes 6, 18, você vai fazer 18 exames, operando 3 equipamentos ao mesmo tempo. E aí, já respondendo uma pergunta de um colega aqui que falou sobre remuneração, né? Então, você produz
18 exames em 6 horas. E tem equipamento que produz 20 exames em 6 horas. Tem equipamento que produz 28, 30 exames em 6 horas. Então, assim, como é que fica a remuneração nisso? Né? Você é pago de acordo com a quantidade de horas que você trabalha. Independente se você está operando um equipamento ou 2 ou 10, enfim. Mas, novamente falando, né? Cada tipo de empresa vai trabalhar com essa questão financeira. Certo. Posso fazer uma pergunta aqui do chat rapidinho? Claro, pode. São duas perguntas simples. Uma é sobre quem é o profissional que fica na sala de exame. Acho que você já até falou, mas a pessoa perguntou aqui. E a outra é em quais estados já tem o Command Center? Você sabe? Tem Command Center em todos os estados do Brasil, hoje, já. Hoje já existem operações em todos os 27 estados da federação. E o profissional que fica lá na ponta. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que presta serviços de radiologia. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que a gente vai ofertar esse serviço. E se nesse cliente tem um raio-x, tem uma tomografia, tem uma ressonância, por exemplo, tem uma mamografia, o que a gente faz? Eu vou operar o serviço inteiro. Na tomografia e na ressonância vai ser remoto. Eu vou ter um auxiliar de enfermagem lá, um técnico de enfermagem que vai posicionar esse paciente, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse meu técnico lá do raio-x, esse meu técnico lá da mama, ele vai ser capacitado para a execução de exame de tomografia e de ressonância. Então, se eu tiver um problema no Command, ou um problema na operação, ou um problema, enfim, que culmine em não conseguir fazer a operação remota, eu tenho lá presencial no serviço um técnico devidamente habilitado e capacitado para a execução do exame. Então, a preocupação maior é com a assistência à saúde ao paciente, independente da operação. A preocupação e a visão sempre tem que ser essa. Senão a gente vai estar fazendo errado. O Command Center ele não é um comércio. O Command Center ele veio, como toda a tecnologia que veio, como a gente veio do raio-x convencional para o CR, a gente veio para o DR. Então, toda a tecnologia que vem vindo é para melhorar o acesso à saúde aos pacientes, e não é para, como já até vi alguns comentários aí, para tirar o emprego de um, enfim. Aí eu até faço uma pergunta para os meus alunos, eu falo, cara, você já está trabalhando? Não, ainda não. Como é que você me fala que está tirando seu emprego se você nem tem ele ainda? Vamos primeiro conquistar isso, né? Todo mundo pode conquistar seu espaço e deve conquistar seu espaço para que você consiga aí, né, galgar coisas dentro da radiologia. Isso funciona para qualquer área, não é só para radiologia, não. E respondendo a pergunta da Ju, aí em Curitiba tem, tá, Ju? Em Curitiba, no Paraná, tem operação remota, equipamentos sendo operados de maneira remota. Beleza. Emerson, tem uma pergunta aqui, pertinente até, eu acho, que a gente já falou no começo. A pessoa pergunta se como um recém-formado pode conseguir uma vaga de emprego nesta área. Nunca ouvi falar sobre. Aqui onde eu moro, então, nem não sei se é tão comum por aqui, que é uma pergunta da Daiane Araújo. Antes de passar para o Emerson, eu vou fazer uma colocação, tá, Emerson, sobre essa pergunta da Daiane. Foi uma coisa que eu estava conversando com a Kátia antes do programa. Você me corrija se eu estiver errado. Márcio, tá? Eu vejo hoje que, em alguns casos, a operação remota, as empresas buscam operação remota por falta de mão de obra qualificada. E uma empresa de operação remota precisa de mão de obra qualificada. Né? Então, daí entra nessa questão de vaga, tudo, eu acho assim, se tem qualificação, eu não preciso de uma operação remota, pensando somente em qualificação profissional. Certo? E se eu não tiver um profissional qualificado, seja ele iniciante ou já idosinho como nós, não vou trabalhar também no Command, não vou ter lá. Então, assim,
Então, eu acho que o que você, aí, com base na minha fala, eu deixo você responder para a Daiane aqui. Bom, o profissional devidamente capacitado, você precisa dele na operação presencial ou na operação remota, né? A operação, o fato dela ser remota, ela não deixa a desejar em relação a ser remota ou presencial. Então, a operação, ela sendo remota ou presencial, ela precisa desse profissional capacitado. Então, o que faz a operação ser remota? O serviço, o dono do serviço, né? Por exemplo, o diretor do hospital X quer que no hospital onde ele trabalha tenha uma cirurgia robótica. E nem por isso os os cirurgiões que fazem essas cirurgias lá sem o robô, eles são ruins. Então, é uma escolha, né, de usar a tecnologia para o bem. Como, por exemplo, a gente tem algumas operações onde o que acontece? Lá nesse serviço X, a operação de tomografia e ressonância ela funcionava de segunda a sábado, né, meio período, porque o profissional ele trabalhava em outro local à tarde e o profissional da tarde ele não sabia fazer tomografia. Ou ele não queria fazer tomografia. Ele sabia, mas não queria. Por que que eu te falo que ele sabia? Porque quando a gente chegou com a operação remota, ele falou, mas eu faço tomo. E aí o dono do serviço falou, mas quando eu te ofereci, você não quis. Então, assim, vai tudo dentro do que o dono do serviço deseja para aquele serviço. Então, se você tem um equipamento de tomografia e ressonância magnética, você sabe que você precisa produzir X exames para você pagar o equipamento, para você pagar toda a operação, e aí a gente vai entrando no eixo comercial, né, acaba entrando, não tem como correr disso, e aí você se vê numa operação presencial fazendo X exames e tendo um custo X. Numa operação remota, você pode, por exemplo, eu posso aqui fazer um exame a mais à noite, fazer um exame, fazer 3 horas a mais. Então, por exemplo, tem um equipamento que eu faço o atendimento das 19 à meia-noite. E o atendimento durante o dia até as 19 ele é presencial. Então, assim, existe espaço e campo para as duas coisas. Daniel, assim, se não tem energia, o equipamento nem liga. Então, independente de ser presencial ou remoto, não tem o que fazer. Se não tem energia elétrica, o equipamento não liga. A menos que você tenha um gerador para o equipamento, né? Mas, por exemplo, o que a gente faz? Aqui na central, a gente tem um gerador para a central. Então, eu tenho um gerador que ele atende os meus computadores. E esse mesmo gerador alimenta o quê? Alimenta o meu servidor de internet, para que eu não tenha delays. Então, existem operações e operações, né? Então, aqui na nossa operação, a gente toma esse cuidado do que, se eu tiver um problema na falta de energia, tenho aqui um gerador para suprir de energia, tem um no-break para suprir de energia os meus equipamentos X horas. Então, eu vou ter um tempo para deslocar um profissional lá, se for mais do que essa quantidade de horas que eu tenho aqui no meu gerador. Então, eu tenho um tempo para organizar todo o cenário. Eu tenho um link de internet adicional, caso o meu link de internet inicial perca a conexão, e esse meu link de internet é de uma empresa diferente. Então, eu tenho uma série de cuidados para que eu não tenha problemas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 30 megas de internet. Daqui de casa eu consigo operar 6 equipamentos de tomografia computadorizada 24 horas por dia. Com a internet que eu tenho aqui na minha casa, internet residencial. Respondendo aquela sua primeira pergunta lá em relação à questão de internet, né? De quanto de internet você precisa, né? Como deve ser a sua rede. Mas aí eu preciso lá, por exemplo, do hospital aí de São José, né, no Ensina Radiólogos é um hospital, vamos lá, a gente precisa que o Ensina Radiólogos disponibilize uma VPN para que eu daqui de São Paulo consiga acessar os sistemas da Ensina Radiólogos, sem estar lá.
Do mesmo jeito que um técnico de TI acessa um computador e instala um programa. Os hardwares que a gente viu ali, os robôs, né, e o software que é utilizado, ele não impacta no funcionamento do equipamento. Então, por exemplo, o Command Center instalado, né, os dispositivos instalados no tomógrafo ou no equipamento de ressonância não interferem na operação do equipamento e não desconfiguram nada que esteja lá no equipamento. Márcio e Emerson, eu queria fazer uma contribuição aqui na pergunta da Daiane Araújo. Márcio, se eu me empolgar, corta meu microfone aí, tá? Pode deixar. Então, põe a placa da JPR, acabou o seu tempo. A Daiane, ela perguntou aqui, né, como um recém-formado pode fazer para conseguir uma vaga de emprego nessa área, e ela nunca ouviu falar, e ela acha que por lá não é tão comum assim. O que eu posso dizer para ela é o seguinte, como recém-formado, o que ela pode fazer, recém-formada, ela pode fazer é estudar muito, estudar anatomia, estudar ressonância, estudar tomografia, estudar todas as áreas da radiologia, principalmente a tomografia e a ressonância magnética, né? E muita anatomia. Se preparar, porque quando o Command Center chegar aí na sua região e procurar um profissional qualificado, você já estará preparada, né? Porque, como o Emerson falou, para a parte específica do Command Center, eles treinam o profissional que tem aptidão para trabalhar com Command Center, né? Então, você se prepara dessa forma, trazendo para você o máximo de conhecimento que você puder, e quando a oportunidade chegar, você está preparada, tá bom? Era só isso. Exatamente. Isso serve para a Daiane e para Daiane, né, e para qualquer pessoa. Olha, gente, você quer uma coisa, se prepara para aquilo, tem um foco naquilo. Você quer fazer tomografia? Você quer fazer ressonância? Foca nisso, esquece o resto. Não fica fazendo uma especialização em tomo, uma em radiologia convencional, uma em digital, uma em PET. Se especializa em tudo que é tomografia. E aí você vai ser um profissional específico, especialista em tomografia. Não esqueçamos. Porque se você não fizer isso, você vai estar sendo um profissional com mais um monte de diploma. E aí a gente faz uma fogueira. Mas é importante, tá? Importante. Emerson, cara, não, eu sei que o nosso tema hoje é operação remota, é tomografia e ressonância, mas não se esqueçam, um técnico começa fazendo raio-x. É o mínimo, né? Não se esqueçam disso. Tá? Não, sabe por que eu coloquei isso em pauta? Porque eu sempre falo, na sala de aula, falo para os alunos, assim, olha, primeiro você tem que saber fazer raio-x, senão você não começa nem a trabalhar. Não começa nada. Eu já tive colegas que não se dedicaram ao raio-x, se dedicaram ao máximo à tomografia e ressonância. Né? E em perfil de vaga, conseguiu uma vaga porque ele tinha experiência, tinha formação em tomorressonância, beleza. Só que num determinado dia, pifou a ressonância. Tá? Pifou a ressonância. E o cara da tomo estava lá. E aí o que aconteceu? Assim de cirurgia. Assim de gente para atender raio-x. Ele não sabia fazer nem centro cirúrgico, nem raio-x convencional. Infelizmente, o fim dele foi... Né? Ele foi desligado da empresa, porque quando precisaram dele, a base, ele não sabia. Então, assim, vamos nos qualificar, vamos buscar aí, como o Emerson falou, a Kátia falou, tem que buscar... Eu penso assim, o profissional da radiologia, ele tem que ser completo, o máximo possível. Porque, inclusive, agora eu vou azar. Tira a Emerson daí. É assim, Lei 7.384, tá lá, são competências do técnico em radiologia, o radiodiagnóstico, a ressonância, a tomografia, né, a medicina nuclear, a hemodinâmica. Se está lá dizendo que é nossa competência, nós temos que saber fazer. E hoje, o mercado, ele procura isso. Você pode, de repente, não dominar, assim, ser excelente em tudo, mas se você souber um pouco de cada coisa, o suficiente para você ali manter,
aí você cresce. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Eles falam, É o ponto inicial, cara. exatamente. Você precisa... É o que... Teve até uma pergunta aí de uma colega, o biomédico ele pode operar? Ele pode, ele ganhou um espaço porque os técnicos, nós mesmos, né, técnicos, tecnólogos, não se prepararam para ressonância. Então hoje, por exemplo, a gente precisa ser bem realista. Hoje, se vier uma lei, né, e tá legal, tá legalmente amparado pela lei o biomédico trabalhar, tá bom? Não tô aqui defendendo, não, mas a gente precisa ser realista. Se baixar uma resolução hoje, vier uma resolução hoje do Ministério do Trabalho, Emprego, enfim, que todos os biomédicos não podem mais operar tomografia e ressonância magnética, a gente vai ter um monte, não é um só não, a gente vai ter milhares de equipamentos de tomografia e ressonância sem operação, parados, porque a gente não tem a quantidade necessária de profissional técnico e tecnólogo devidamente capacitado para operar esses equipamentos. Beleza, vamos ver nosso roteiro aqui. Só mais uma aqui, é do Hernani Coelho, nosso parceiro. Saudações. Quantidade de horas estimada para preparar plenamente um profissional para operar remotamente. Você tem alguma? Ela é muito... isso é muito peculiar, né? Relativo, né? É relativo, né? Aí a gente precisa partir do quê? Do interesse de cada profissional, né? Do conhecimento que ele já tem, né? Do engajamento dele, do conhecimento que ele já tem. E então a gente depende da pessoa. É totalmente dependente da pessoa. Eu tenho pessoas que aprenderam em uma semana e tem pessoa que demorou 5 meses, 6 meses para aprender. Porque a pessoa já vinha com uma base muito boa ou a pessoa vinha com uma base zero. E já tive pessoas que a gente tentou e não deu certo porque a pessoa não era aquilo que ela queria. Ela imaginava uma coisa e quando chegou lá é outra. Por exemplo, fazer tomografia e ressonância é muito mais fácil do que fazer exame de radiografia. É mais fácil executar. Agora, entender o que está executando, o porquê está executando, por exemplo, quando a gente parte para um exame contrastado, entender o porquê de cada fase, o tempo de cada fase, o que vai se encontrar em cada fase do contraste, a quantidade de contraste utilizada para cada tipo de lesão, para cada tipo de equipamento. Então, isso precisa de um engajamento, precisa de um preparo. Por isso que eu bato naquela tecla que eu falei inicial, que a pessoa tem que ter um foco. Por exemplo, fazer uma angiotomografia é totalmente diferente de fazer uma angiorressonância. Então, assim, a solução é a caseira que sempre existiu. É o arroz com feijão, é estudar. Se você sabe fazer o arroz com feijão, o resto você vai aprendendo. Pode ser que a sua carne ali no primeiro momento saia sem sal, saia não tão bem cozida, ou não tão bem frita, ou não tão bem assada, mas você vai se preparando. Então, o que você precisa ter é foco, você precisa entender que você precisa se preparar. E quando você achar que você já sabe, você ainda não sabe nada. Por exemplo, eu estou aprendendo a todo momento. A todo momento, a todo dia eu estou aprendendo. Todo dia, por exemplo, esse ano lançou um equipamento, vários equipamentos novos, lançou um equipamento de tomografia na JPR que ele faz um tórax usando 50 kV. É um absurdo. É um absurdo. Então, eu comecei fazendo uma angiotomografia de crânio onde eu usava 80 ml de contraste, 90 ml de contraste, porque o que foi me ensinado, hoje a gente faz usando 30. Então, assim, a sua persistência mais embasado, né? Embasado de artigos publicados, livros. Então, se baseia na literatura. Obviamente, é totalmente diferente a prática do que está escrito na literatura, mas a gente precisa se basear pela literatura. E aí você vai, né, fazendo ali ajustes com cada paciente. Do mesmo jeito que a gente não faz um ajuste lá, não muda o KV, não muda o MA, não muda o MAS no raio-x, por que não na tomografia? Por que não mudar ali o posicionamento? Por que não mudar a orientação para o paciente na ressonância? Então, a gente precisa entender que cada paciente vai entregar um desafio para a gente. Então, eu faço 10 ressonâncias de joelho, cada paciente me entrega um desafio diferente para fazer a mesma ressonância do joelho. Enquanto o profissional não entender isso, ele não vai estar pronto. E aí uma coisa que eu sempre falo você consegue atender você mesmo com total segurança? Você seria seu paciente?
quando você me responder essa pergunta com sinceridade mesmo e total segurança de que você está pronto para atender você mesmo, mas o mercado te busca, você não precisa mandar currículo. Uma coisa importante aqui para a gente dar continuidade, sequência no programa, né? Nós, como profissionais da radiologia, não é que nós precisamos, tá? Isso está intrínseco na função, é nossa obrigação atualizar. Tá? Atualizar, conhecer, estudar. Tá? Não dá para, que nem o Emerson falou, poxa, quando ele começou fazendo crânio usando 80 ml de contraste, isso é recente, o Emerson. Eu trabalhava com CT Max, eu não sei nem se alguém aqui que está na plateia aqui conhece essa máquina. Tá? Uma tomografia axial, tá? Anos 90, cada corte durava 5 segundos. Tá? E olha hoje, que você falou, estou fazendo uma tomografia hoje com 50 kV, né? Então, poxa, você pegar a evolução do equipamento, né? Eu fazia, era corte por corte, um exame de tórax durava 40 minutos. Você tem noção Cara, de 40 minutos para fazer uma tomografia? Hoje, a gente faz um tórax o quê? Em 10 segundos. esquisito, né? Hoje eu faço uma ressonância de coluna lombar em 3,22. 3 Então, minutos, ponto 22 segundos. aí, mas o que acontece? A gente precisa buscar essa atualização. Tá sempre que você falou, vamos ler um artigo, vamos buscar um site, vamos ou participar de um evento, vamos fazer um curso, vamos buscar informação. Porque quem não atualiza fica para trás. Né? Quem não atualiza fica para trás, não tem jeito. Fica mesmo. Sabe? Cara, a gente tem um colega aí de Minas aí, ó. Tô vendo ele coçando a barba aqui, tá doido para perguntar. O Marcelo Lúcio. Ele tá montando. Cara, esse cara é danado aí. A gente conversa bastante sobre Command Center, né? A gente troca bastante figura em relação a isso e assim, é isso, né? É isso que o Márcio falou. Você precisa estar pronto. Você precisa se preparar. Cada vez mais que você acha que está pronto, você precisa se preparar. Voltar e se preparar de novo. Porque senão quando você achar que está pronto e achar que não deve se preparar mais, que infelizmente é o que a maioria dos colegas acaba fazendo, se formou, conseguiu um serviço, aí pegou um outro plantão e aí acabou. Tem 2 plantões, não precisa estudar mais, não precisa fazer mais nada, não tem mais tempo para nada. E aí, nesse primeiro plantão, quando chegar um DR lá, ele vai ser o primeiro a ficar com um plantão só. E aí ele vai querer voltar para a sala de aula, e aí às vezes é tarde. Ô, Emerson, agora fala uma coisa para mim aqui. Isso aqui agora, vamos voltar para o meu roteiro aqui, que eu sei todo mundo do roteiro. Na instalação, tá? Vamos instalar, só para a gente fechar aqui para a galera entender agora. Uhum. Vamos instalar um serviço de operação remota. Eu aqui em São José dos Campos, você aí em São Paulo, a Kátia lá no Rio. Tá? Você vai ser a central. Então, aqui, fisicamente, eu vou ter um robô que você apresentou, vai estar linkado com o meu equipamento. Exato. A Kátia vai ter um robô linkado no equipamento dela, que vai te garantir o acesso à máquina, correto? Correto. Isso aí com acesso à internet, tudo, com VPN, tudo configurado. Igual o acesso remoto que a empresa tem, que a Philips, que a Siemens, que a GE tem com a máquina, certo? Certo. Tá. Operacionalmente, você está aí em São Paulo operando a minha máquina e a da Kátia. Você ainda precisa de mim aqui na sala? Você vai precisar de um técnico na sala? Assim, um técnico em radiologia, um profissional da radiologia. Exclusivamente para essa operação? Não, você vai precisar em algum momento lá, por assim, imagina que, vamos pensar o pior cenário, deu ruim na sua central, você não consegue operar a máquina. Então, eu não vou eliminar o técnico da minha empresa. Eu vou ter a gente tem isso, então a gente não começa assim já, começou, instalou, tirou o técnico, entrou o central e acabou. Não, a gente faz uma transição que a gente chama de transição híbrida para que ela seja segura. Entendi. Então mantém um técnico lá e a gente vai fazendo as operações simultaneamente em conjunto com esse técnico que está lá. Ou seja, e aí a gente vai fazendo a coisa gradativa, né? Não pode ser feito assim, é como se fosse um desmame de uma medicação.
né? Entendi. Então, a gente vai fazendo a coisa gradativo. Vamos deixar meia hora sem o técnico, né? Vamos cobrir o almoço desse técnico. E aí, a gente vai espaçando mais o tempo de ausência desse técnico, até que a operação esteja 100% segura para que fique 100% remoto, né? Eu sempre sugiro que isso seja feito no decorrer de, no mínimo, 20 dias, até para que o profissional da enfermagem que esteja lá receba o devido treinamento para posicionar o paciente, para acondicionar o paciente. E a gente sabe que hoje nos grandes centros, quem posiciona é o profissional da enfermagem. Então, a gente tem esse processo, né? Mas, por exemplo, no caso de uma impossibilidade da operação remota, eu preciso ter um profissional lá, né? Exato. E aí, isso é acordado, né, conforme foi feito. Por exemplo, se eu estou fazendo isso contigo aqui agora, eu falo, Márcio, ó, se tiver algum problema aí, em 30 minutos eu te direciono um técnico aí para operar presencial. Beleza. Então, tudo isso é contratuado para que o paciente seja atendido e para que o serviço não pare. Então, isso pode ser meu, Emerson, que estou ofertando o serviço para ti, ou isso pode ser teu, Márcio. A gente organiza isso, né, num contrato, por exemplo. Perfeito. Então, por exemplo, teve a impossibilidade de utilizar a operação remota. É como funciona em muitos serviços por aí. Por exemplo, você tem um técnico para tomografia e para ressonância no final de semana à distância. Ele está de sobreaviso. Funciona bastante isso. E aí, quando ele é acionado, ele tem X horas para chegar no serviço e iniciar a operação. Perfeito, perfeito. Legal. O Emerson, eu acho que não está sendo muito esclarecedora essa conversa. Eu acho que ela chegou num momento importante, né, para tirar dúvidas, esclarecer, encher mais de dúvida, claro, também, né? Enche com um monte de dúvida, mas tira um monte de dúvida também. Eu acho que esse é o objetivo. E mais dúvidas a gente corre atrás da informação. Bom, nós vamos à segunda parte aqui do nosso programa. Normalmente eu tenho um vídeo aqui proposado, mas ele não está rodando hoje, tá? Não está rodando. Então, hoje, o nosso Que Eu Vivi da Radiologia não tem vinheta, vocês desculpem. Então, dá parabéns para a Lê aí, hein, cara? Hoje é aniversário do Alexandre, eu mandei no WhatsApp. Eu já tive com ele durante o dia, ainda falei para ele, olha, se tiver condições, dá uma entradinha na live. Ele não apareceu, ele está curtindo lá, a festa, a família, não é todo dia que se faz 25 anos, né? Então, ele está lá aproveitando. Então, Emerson, o que eu vivi da radiologia é aquele momento em que você compartilha com a gente algo aí de muito bom, muito interessante, né? Engrandecedor dentro da sua profissão, algo que te marcou dentro da profissão aí, mas você que já liderou aí vários, né, centenas e centenas de profissionais nessa sua vida aí. Então, divide com a gente aí um pouquinho dessa experiência. Cara, tem duas coisas. Tem uma coisa que me marcou e eu falo disso até hoje, e tem uma coisa aí nessa questão de coordenação, né? Na questão de coordenação é que todo mundo quer férias em julho ou em dezembro, né? Ou em janeiro. E aí, cara, 400 pessoas é complicado. Então, eu podia ter 8 pessoas de férias, aí a gente ia escolhendo, né, e organizando ali para que todo mundo pudesse ter essa oportunidade. Obviamente, devido à quantidade de pessoas, demorava bastante. E a outra coisa, cara, que me marcou foi o primeiro dia de estágio. Meu primeiro dia de estágio foi no Hospital Geral de Pedreira. Fica aqui na rua de cima da minha casa hoje. Eu fui fazer radiologia porque eu achei e fui informado que não ia trabalhar com sangue, não veia sangue, nada disso. E aí eu achei mó barato, falei, vamos embora, porque eu fui fazer radiologia no escuro. Eu não tinha nem ideia do que era isso, né? Ninguém da minha família trabalhava no hospital, todo mundo odiava o hospital. E aí eu fui fazer radiologia, e no primeiro dia de estágio, cara,
eu fui na emergência ajudar o técnico, que é meu amigo pessoal, Renê, trabalhei com ele 21 anos, e chegando lá, ele falou assim, cara, eu vou levantar o paciente e você põe a placa. Eu nem sabia o que era, estava com 43 na mão, dentro de um saco plástico, eu achei que era por conta do suor do paciente. Quando ele levantou, o paciente tinha tomado 8 tiros na região do abdômen. O paciente, cara, escorria sangue assim, ó, nas costas do paciente. Eu olhei para ele, encostei na parede, falei, eu não vou não. Eu não vou não, tô voltando. Larguei o chassis lá e voltei lá pro setor de radiologia, cara. Não ajudei ele não, não consegui não. E aí ele voltou lá e me deu uma dura, cara. Falou, Emerson, você estudou, gastou seu dinheiro e você não vai assumir o seu cargo? É isso mesmo? Então você pode ir embora ou você volta aqui e vamos lá na emergência fazer outro paciente. E já te falo de agora, esse outro paciente também está sangrando. E aí eu fui, cara, eu criei coragem, não sei onde, mas fui. Então isso é uma coisa que me marcou bastante. Eu falo para os alunos, no primeiro dia de aula eu falo, ó, vai ter sangue sim, tá bom? Já vai, pronto. Rapaz, isso aí, eu acho que todo mundo tem uma história, assim que marca, né? E o importante é que essas histórias elas servem para a gente aprender. A gente sempre aprende. Tem história traumatizante, assim, né? Assustadora, tem história engraçada, tem história comovente. E a gente, tudo serve para a gente aprender. Isso é muito importante, né? Bom, eu preciso dar uns recados aqui. Deixa eu só abrir meus recados aqui. E a gente já começa a falar. Cadê? Aqui. Só passar para vocês a nossa agenda, né? Passar aqui para vocês a nossa agenda. No mês que vem, no dia 17 de junho, nós temos o 8º Congresso de Ensino Radiólogos lá em Arapiraca, Alagoas. Nossa edição Agreste Sertão. Um evento presencial maravilhoso, já está em andamento, o pessoal divulgando bastante. Então, aí, o pessoal da região Nordeste, dia 17 de junho, vai ser lá no Planetário de Arapiraca. No Radiologia em Casa, do mês de junho, nós vamos ter o professor Natanael Oliveira, lá também um colega de Arapiraca, ele que trabalha com radiologia forense, escreveu um capítulo agora, um conteúdo digital para a nossa série curso de radiologia forense, então vai trazer bastante informação aqui para nós. Nós vamos ter aqui, em São José dos Campos, também presencial, um curso de supervisão com o Paulo Defines, vai ser no dia 24 de junho, um sábado, vai ser aqui no grupo ITS, né, no ITS Grupo Educacional, então, que faz parte do grupo da Ensina Radiólogos, estão aqui com o Paulo Defines, um curso para supervisão, conteúdo muito bom, eu já estive olhando, tá? Vale a pena. Nossos cursos, né, de pós-grau, nós temos aí rodando o curso de pós-grau de TC e RM, 100% EAD, tá? Mas tem estágio aí também. Tá? Nós temos aí lá trabalhando pós-grau lá em Maceió, estamos trabalhando com a radioterapia. Deixa eu parar aqui que tá. Ops. Então, nós temos aí muita coisa acontecendo. Hoje, como eu disse, nós estamos aí curso de TCRM para TCRM na modalidade EAD, tá? Isso estamos buscando aí atendendo todo o Brasil. A Kátia quer levar a gente para o Rio, a gente vai para o Rio, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, Salvador, nós temos lá o pessoal, alunos em Salvador, tá? Então é só entrar em contato com a gente aí, tem interesse em fazer curso de pós-grau em TCRM, nós estamos aí para isso, tá? Deixa eu ver aqui. Respondendo a pergunta da Beatriz. Então, Beatriz, hoje nós não temos mais turmas presenciais. Tá? Nós temos aí na modalidade EAD. Radioterapia é um curso que nós já temos aprovado, pós-grau em radioterapia, tanto para atender o tecnólogo quanto atender o técnico. Tá? Nós estamos trabalhando em cima desse, saiu a autorização, tem a autorização do MEC, Diretoria de Ensino. Então, agora, nesse segundo semestre,
se tudo der certo aí, existem outras implicações, né, legais que a gente precisa trabalhar para o curso rodar direitinho, para não ter problema, e a gente vai levando aí os cursos todos para frente. Ô, Kátia, vamos aproveitar a sua participação especial aqui e divide um pouquinho com a gente também, conta aí o que você viveu na radiologia, conta uma coisa aí para nós. Está sem áudio. Foi você que desligou meu áudio, né? Não. Tô brincando, fui eu mesma. Eu vivi tanta coisa na radiologia, eu costumo dizer que foi a radiologia que me escolheu, não foi eu que escolhi a radiologia, né? Hoje, por exemplo, eu vivo uma situação muito, muito importante para mim, que é o fato do Cristiano Rocha, que está até aqui na live com a gente, ele foi meu professor no curso técnico e hoje ele é meu aluno lá na Fiocruz. Olha que legal, né? É uma situação que me deixa muito feliz. Mas eu já vivi muita coisa na radiologia, e uma delas que me marcou muito, e eu lembrei disso com a história do Emerson, foi no meu primeiro plantão, no raio-x geral, né? Meu primeiro dia de plantão, e tinha uma médica que trabalhava comigo, que também era o primeiro plantão dela. E nós pegamos um rapaz que tinha batido de moto de frente com ônibus. Então, foi uma situação bem complicada para mim e para ela, porque ela levou o paciente que não era para levar para o raio-x, mas ela levou para o raio-x, de tão desesperada que a médica estava. Então, ficamos as duas numa situação bem complicada, e foi um dia que me preparou muito, foi meu primeiro plantão, mas que me preparou muito para a radiologia. E uma outra coisa também que me marcou muito foi o fato de terminar o curso técnico, né, que eu já estava finalizando na cadeira de rodas, porque eu sofri um acidente de carro no período do curso, finalizando o curso, e eu fiquei 3 anos sem andar, então, e eu queria muito a radiologia, porque eu já tinha começado, então meus últimos momentos no curso técnico, né, antes de me formar, eu ia de cadeira de roda, ficava sentadinha lá numa cadeirinha especial para poder finalizar. Então, e eu falo isso por quê? Porque eu penso que nada pode ser empecilho quando a gente quer alguma coisa de verdade, né? A gente precisa colocar o nosso projeto, nossos planos e o nosso querer na frente de tudo, e a gente sempre consegue quando a gente quer de verdade. Então, foram essas duas coisas que me marcaram muito, entre outras muitas. Legal, Kátia, legal. Nossa, como eu disse, todo mundo tem uma história legal para contar, uma história importante. E aprender, compartilhar, aprender, é isso aí. Emerson, tudo que é bom dura pouco. Vou passar aí para você fazer as suas considerações finais aí do nosso programa. Cara, eu só agradeço aí, né, a você, o Ale, o Ensina Radiólogos, pela oportunidade, né, pelo convite, agradeço aí aos colegas que estão aí junto, pela participação, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí, e ter colocado mais algumas dúvidas aí também, né, porque o intuito é esse, é um assunto que para muita gente é novo, é um assunto que para muita gente é estranho, né, mas é um assunto atual, a gente está falando de tecnologia, né, em radiologia, e é o nome do nosso curso, né, tecnologia em radiologia, né, então você é formado em tecnologia, né, dentro da radiologia, então a nossa área ela é tecnológica, né, então a todo dia tem uma coisa nova acontecendo e a gente precisa estar antenado, né, precisa estar preparado para quando essa tecnologia chegar, né? A gente não pode esperar a tecnologia chegar para poder se preparar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se preparar, buscar conhecimento. Triar bem o conhecimento, né? A gente sabe que hoje as mídias sociais aí estão repletas de conhecimentos bons, medianos e, infelizmente, alguns que não são de boa qualidade. Então, cabe a gente ser crítico disso, né? Você vai fazer um curso, procura um local
procura saber desse local, quem são os profissionais que ministram esse curso, se esses profissionais já trabalharam, se atuam, né? Há quanto tempo está esse curso, há quanto tempo essa instituição está no mercado, quem é que está à frente dessa instituição, né? Então, procura saber disso, né? Com essas informações, você vai saber se realmente esse curso é viável para ti ou não. E, por último, pensem na questão financeira do curso. O curso é R$ 500, o outro curso é 200. Mas aí você vai ter que fazer o de 200 e você vai ver que é ruim, você vai voltar lá e fazer o de 500. Ou pode ser que o de 500 seja ruim e o de 200 seja bom. Então, primeira coisa, foco, tomografia ou ressonância? Foco. Segunda coisa, procura se especializar. Terceira coisa, procura especializações de qualidade. Para saber disso, se tem qualidade ou se não tem qualidade, procura saber quem está à frente do curso, quem ministra o curso, onde é que essas pessoas trabalham e qual é a formação dessas pessoas. Né? Qual é a vivência dessas pessoas dentro dessa sub-área que você vai se especializar. E aí você já está sendo crítico quando você faz isso. E aí você vai escolher o melhor curso ali para você não jogar seu dinheiro fora. E para você realmente estar preparado. E obrigado aí pelo convite, cara, obrigado mesmo. A gente pode voltar aqui em outro momento para falar de Command Center de novo, porque é um assunto bem complexo. Eu já falei disso numa live com a Kátia, e foi bem bacana. Mas hoje a gente falou também, mas a gente falou de mais coisas, né? Então, a cada dia a gente vai vendo mais oportunidades e mais coisas dentro da operação remota. Beleza. Kátia, sua palavra final, Kátia. Queria agradecer pelo convite de participar desse momento tão importante. Emerson, parabéns. Eu acompanhei aqui no chat muita gente agradecendo pelas suas informações, muita gente dizendo que aprendeu muito, muita gente te parabenizando pela apresentação. Márcio, parabéns sempre pelo Radiologia em Casa. Obrigado. Temas incríveis e que trazem muito aprendizado para a gente. Um abração para o Alexandre, mandei mensagem para ele hoje cedo, mas de qualquer forma, deixo aqui de novo. Parabéns para todos que estão aí acompanhando, domingo à noite, amanhã é segunda-feira, né? E a galera aí, tem gente pra caramba aqui com a gente, é muito legal a gente ver esse povo buscando conhecimento, buscando a educação continuada, né? De formas diferenciadas, enfim, hoje o nosso aprendizado aqui foi incrível e maravilhoso, então, parabéns a todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Emerson fez uma live comigo, o Márcio já fez uma live comigo, e as lives lá do canal estão paradas, mas já já a gente volta. Estou me organizando aqui, já já a gente volta e vocês estão convidados de novo a participar, tá bom? Maravilha. Um abraço a todos. Obrigado, Kátia. Emerson, né, vamos fazer o nosso tradicional sorteio aqui, vou rolar aqui o chat, aí a hora que você falar para, eu paro e a gente vê quem é o sortudo da noite aqui do curso da Ensina Radiólogos. A hora que você quiser. Parei. Quem ganhou foi Jailma Freitas. Não sei de onde é a Jailma Freitas, está aqui, mas a Jailma Freitas ganhou aí um curso da Ensina Radiólogos. Entrar em contato com a gente, que as meninas... Tá aqui, já mandou um oba no chat. Opa, aí. Tá? Então, pessoal, Jailma entra em contato com a gente, o pessoal passa as informações. Emerson, Kátia, muito obrigado por vocês aí, me ajudando aí com o Emerson contribuindo, a Kátia na participação especial aí me ajudando. Muito bom, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está aqui participando do Radiologia em Casa mais uma vez. Lembrando, né? Minha fala de todo Radiologia em Casa. Ensina radiólogos é feito de pessoas. As pessoas que vêm transmitir, compartilhar conteúdo, as pessoas que assistem, que dão credibilidade, que confiam no nosso trabalho. Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Márcio, Oi. O pessoal perguntou se pode disponibilizar esse material. Coloca aí no chat para eles o site da Ionic Health. Ionic Health. Todas as informações estão lá, inclusive a numeração da liberação da Anvisa para o uso da tecnologia. ionichealth.com? Isso.
Só colocar Ionic Health no grupo, ou no Google, que já vai direto para o site. Então lá você tem foto, você tem as empresas que têm essa tecnologia, os locais onde está instalado, né? Então tem aqui no Brasil, tem fora do Brasil. Maravilha, deixa eu pegar aqui certinho. Ó. Maravilha. Tá? Então, pessoal, coloquei no chat aqui, Ionic Health. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, muito boa noite. Bom final de domingo para todo mundo, ou para vocês do Brasil inteiro que estão aí. E a gente tem mais uma semana pela frente, temos mais um mês até o próximo Radiologia em Casa. Então, uma semana abençoada a todos vocês, um mês produtivo. A gente se vê no próximo Radiologia em Casa. Tchau, gente. Abraço para todos. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.